E eu quero já, pastor Tony, dar o start, o pontapé inicial no nosso primeiro bloco. Depois o pastor Silas Ribeiro fará a segunda pergunta. E eu quero que o senhor defina, por gentileza, para as pessoas que estão nos ouvindo, qual é a melhor definição, ou a definição mais singela, mais simplória de fé e razão. Se alguém me perguntar na padaria, pastor Jean, o que é fé? Primeiro nós temos que entender, deixar muito bem claro, que existem algumas modalidades de fé. A fé sobrenatural, a grosso modo, e a fé espiritual, a fé sobrenatural e a fé natural. E a razão, como é que a gente define esses termos, pastor Tony? Primeiramente, a questão de fé, qualquer pessoa que você chegar e perguntar na rua se ela tem fé, eu garanto que até aquela pessoa mais descrente do mundo vai dizer que é uma pessoa de fé. Mas, biblicamente, a definição que nós temos de fé é bem clara. É Hebreus 11:1, que eu gosto da tradução da King James, que ela é bem específica, dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a definição bíblica e teológica de fé está aqui relatado na carta que foi destinada aos Hebreus. Fé é, na realidade, de uma forma mais simples de entendermos, é você concretizar aquilo que é abstrato. O que é a razão? A razão, ela vem da racionalidade. Nós, seres humanos, somos seres racionais. O que nos difere dos seres irracionais? Isso, dentro da comunicação, da teoria da comunicação, quando você vai comparar o ser racional do ser irracional, qual que é a diferença de um para o outro? O ser racional, ele transforma a natureza. Ao contrário do ser irracional, que ele se adequa de acordo com o seu habitat. Então, nós, seres humanos, temos o poder de raciocinar. E pelo poder de raciocinar, nós temos a razão. Agora, o termo fé e razão, ele é um termo que há séculos e séculos ele é debatido. Ele começou com a antiga Grécia, no movimento helenístico. A gente tem como Sócrates e depois Platão. E a gente vê outros filósofos gregos contextualizando a questão da razão e também a questão da fé. Quando a gente entra na parte cristã, a gente vai ter um pouco de Agostinho de Hipona, que ele é conhecido mais como aquele que cristianizou o pensamento platônico com relação à fé e com relação à razão. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre um e entre outro. Por quê? A partir do momento que há um desequilíbrio, você acaba exercendo de uma fé meio que irracional. E o que é uma fé irracional? Às vezes a fé irracional ela é nada mais nada menos do que uma fé cega. Mas uma fé cega é comparada como uma paixão cega. E quando uma pessoa está apaixonada cegamente, ela comete loucuras. Ela também acaba se escravizando. E às vezes você precisa ter a racionalidade. Hoje eu vejo muito, principalmente na onda do neopentecostalismo, esta questão da confissão positiva. A confissão positiva é uma característica das igrejas neopentecostais de que tudo é determinado em nome de Jesus. Tudo é determinado em nome de Jesus e tudo em nome de Jesus você vai conseguir. O determinismo. E não é bem assim. Porque aí entra uma desproporcionalidade na questão de você raciocinar a questão da fé. A fé ela tem que ter uma maturidade. Você não pode desprezar os elementos naturais, não também menosprezando os elementos sobrenaturais. Mas tem que haver um equilíbrio muito grande entre fé e entre razão. Não querendo me estender com relação a isso, mas eu tenho uma visão muito crítica com o rumo que a igreja tem tomado hoje. Por quê? Porque se a gente estudar a história, a gente vai ver que os reformadores, eles lutaram para que a igreja cristã ela deixasse de ter algumas práticas. A gente fala muito da venda de indulgências, mas existiam muitas outras práticas, como a própria incorporação do paganismo dentro dos rituais cristãos. E que hoje nós temos isso misturado dentro das igrejas evangélicas. E quando houve a reforma, surgem as primeiras denominações protestantes. Os batistas, os luteranos, os presbiterianos e um pouco mais tarde os metodistas. O metodismo, ele vem com um princípio de revitalização do cristianismo. A gente vê o próprio John Wesley dizendo que nós deveríamos ter a mente de Cristo. Um pouco mais tarde, o seu sucessor, John William Fletcher, ele vai dizer que essa mente de Cristo seria o batismo do Espírito Santo.
Um pouco mais tarde entra Charles Parham, que incorpora a glossolalia nos cultos evangélicos. E depois da glossolalia a gente começa a ver, foi nesse mesmo período em que nascem os milleritas, que são os discípulos de Miller. E de Miller nós temos a Ellen White, nós temos o Charles Russell, que são os idealizadores do Testemunho de Jeová, e a Ellen White da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse mesmo período, nessa mesma onda, um pouco mais tarde, tem Joseph Smith com o mormonismo. Então são visões, pessoas dizendo terem visões divinas, ou pessoas se autodenominando profetas ou profetisas, e criando aquilo que se opõe ao que diz as Sagradas Escrituras. Como Gálatas, Paulo escreveu que ainda que um anjo venha do céu, ou um de nós mesmos anuncie um evangelho diferente do qual já foi anunciado, que seja anátema, que seja maldito. Então a gente vê que essa desproporcionalidade entre fé e razão, esse desequilíbrio, tem culminado no que nós estamos vendo hoje nas igrejas. Por quê? Eu tenho muito receio, eu não critico, conheço muitos pastores que têm algumas práticas que eu me oponho, mas são homens de Deus. Mas o perigo o que é ser um bom pastor? Um bom pastor é você ter uma igreja cheia de pessoas? Ou um bom pastor é você levar pessoas ao caminho da salvação? E aí que tá, mas hoje topa tudo. O que eu vou fazer para atrair pessoas para frequentar os meus cultos? Eu não gosto de campanha, porque eu acredito que a campanha é uma forma, muitos dizem, de evangelização, mas a campanha, as pessoas não vão na igreja por causa de Cristo. Elas vão por causa da campanha, elas vão por causa de objetos que às vezes são materializados, elas vão por causa de uma fé cega, porque elas querem o problema dela resolvido a qualquer custo. E infelizmente há uma irracionalidade com relação à fé. Então há esse desequilíbrio. Hoje nós temos ainda as igrejas reformadas, e as igrejas reformadas são muito críticas e cautelosas com o movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal, até então, ele é um movimento em que nós cremos mais carismático, mais vivo, mais fervoroso, mas de um tempo para cá ele virou uma onda de êxtase intenso dentro das igrejas. E isso é ambiente. Só que, ao mesmo tempo que é espiritualizado demais, você acaba deixando de lado a razão. Quais são as igrejas que hoje você tem um número de discípulos que frequentam as igrejas bíblicas? As pessoas não têm interesse de frequentar as escolas bíblicas. Eu tenho uma dificuldade. A minha igreja, nós não temos escola bíblica porque já implantamos 2, 3 vezes. As pessoas não querem o ensinamento bíblico. As pessoas, elas querem revelações. As pessoas, elas querem que você adivinhe o que vai acontecer no futuro. As pessoas, elas querem curas. As pessoas querem instantaneidade das bênçãos de Deus. Mas elas não querem o Cristo, que é o centro do evangelho. É aquilo que nós devemos buscar. E quando nós não temos isso, há essa desproporcionalidade. E o reflexo, o que é? Um povo, infelizmente, ignorante acerca do evangelho, julgador e preconceituoso. Pastor Tony Costa já engatou 5ª marcha aqui, pastor Silas. Eu gostei da profundidade, eu gostei da veemência do pastor Tony, e está apenas começando o nosso programa Fé e Razão. Eu quero que você participe. Você não pode ficar de fora desse programa em hipótese nenhuma. De que forma participa, pastor Jean? Enviando a sua pergunta através do link que vai permitir que você assista e interaja conosco. Sorteio do macarrão na chapa e um corte de cabelo masculino. Pastor Tony, me permita uma pergunta? Pois não. Ainda que já pegando carona na sua linha de raciocínio, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma carta apologética. Paulo defende o seu apostolado e ele também censura os missionários que provavelmente saíram de Jerusalém, provavelmente, para, de alguma forma, tentar provar que o cristianismo em si não era suficiente. E aí eu preciso, então, complementar, eu preciso adicionar alguns elementos, como, por exemplo, alguns elementos do judaísmo
Paulo, a circuncisão. Então Paulo combate de forma ferrenha essas pessoas que de forma sutil se infiltraram na igreja, e Paulo, tomando conhecimento dos problemas, ele vai se posicionar como doutrinador mor daquele povo. Elementos do judaísmo, pastor Tony, têm se infiltrado nas igrejas, principalmente neopentecostais. Como é que a gente faz? Como é que eu, por exemplo, consigo conduzir, trazer luz a esse assunto a um cristão neófito, ele é recente na fé? Como é que essa pessoa que está nos assistindo, que recentemente se rendeu a Cristo, ela pode ter esse equilíbrio? O que eu posso adicionar na minha vida cristã e o que eu devo excluir? Na igreja, a igreja que eu frequento tem alguns elementos do judaísmo. Eu não quero entrar em pormenores aqui para que fique somente sobre os seus ombros. Uncle Paulo, o negócio aqui tem que ser leão da montanha. Então fica com o pastor Tony essa responsabilidade. E quando eu falo de elementos do judaísmo, pastor Silas, ele sabe muito bem a que eu me refiro. Então como é que a gente faz? Eu devo excluir? Como é que eu encontro um caminho? Porque de repente o ambiente, pastor Tony, essa é a dificuldade de muitas pessoas. O ambiente é agradável, eu me encontro, eu tenho o meu momento de socialização, eu vou comer pizza com os amigos, é bom estar ali, mas existem algumas coisas que me causam estranheza. Esse negócio, aquele objeto, eu preciso me apropriar desse elemento para que a minha fé seja materializado. Aquele objeto de alguma forma me impulsiona, me aproxima mais de Cristo. Que conselho o senhor daria para essa pessoa que está com essa dúvida, com esse problema? Pastor, eu até penso em não ir mais na igreja, porque eu estou vendo algumas coisas estranhas, mas o ambiente é bacana. Me ajude, pastor Tony. É engraçado que a gente observa hoje em dia, e o Facebook está aí, alguns pastores que acabam celebrando cultos de quepá, com estolas, que são elementos do judaísmo, réplicas da Arca da Aliança, mas deixar de comer carne de porco, ele não deixa. Eu acho que num churrasquinho, esse pastor deve comer uma carne de porco. Lambe os beiços. E se perguntar o que ele está usando, eu acho que ele não vai saber nem o que é aquilo. Né? Mas teatralizou, né? Na realidade, nós temos que entender também a questão cultural. E antes de responder essa pergunta, pastor Jean, algumas pessoas dizem que o pastor Tony é moderno. Pelo contrário, se ser moderno é ser voltado às escrituras, então eu prefiro continuar com esse título. Porque a gente precisa entender a questão cultural. Nós herdamos, lógico, o Novo Testamento. Se não fosse a cultura judaica, nós não teríamos o Cristo. Mas a gente precisa entender que nós somos gentios. Não sei se vocês têm descendência judia, mas eu não sou judeu. O meu avô é descendente de italiano, o meu outro avô, por parte de pai, descendente de português. Nasci no Brasil e pronto, eu sou gentil. Então, a gente vê muito isso nas cartas de Paulo, o conflito que ele teve com os judaizantes, como você citou, que conforme ele abria a igreja, fazia um líder, implantava, partia para outra viagem missionária, e ali ele começava a receber relatos sobre esses judaizantes que se infiltravam nas igrejas. Ele teve muito problema na Ásia Menor, com relação às práticas judaicas. E a gente vê isso logo em Atos dos Apóstolos. A gente vê o sonho que Pedro ele tem, e o anjo pedindo para ele comer um animal impuro. E ele diz, eu não posso comer. E o anjo diz, levante, mate e coma. Mas como que eu posso comer um animal impuro? Ele falou assim, Deus já purificou todas as coisas. Hoje, a gente precisa ter uma reflexão. A cultura oriental, a cultura ali judia, ela não cabe à nossa cultura. Então hoje nós precisamos entender que nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça, muitas pessoas ainda não entenderam o que é a graça de Deus. Agora, com relação às práticas do judaísmo dentro das igrejas, eu acho que muitos fazem até mesmo por ignorância, por não conhecer, mas às vezes por ter assim hoje um determinado pastor que seja referência a nível nacional e mundial e toma aquilo como base talvez para o seu ministério. É isso aí, pastor Tony, discorrendo sobre o assunto, respondendo gentilmente a nossa pergunta. Os elementos do judaísmo têm algum tipo de influência
eu posso agregá-los ao culto da igreja a qual faço parte, ou os pastores devem fazê-lo? Pastor Tony, o nosso amigo apóstolo Judas, ele disse que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que um dia nos foi entregue ou dada aos santos. Esta fé que Judas se refere é uma fé natural, é uma fé sobrenatural? Qual é o nível de fé que o escritor está se referindo? Eu quero que o senhor deixe muito bem claro para as pessoas que estão nos assistindo a larga diferença, a diferença gritante entre fé natural e fé sobrenatural, porque nós somos estimulados pela Bíblia, pelas páginas sagradas, a cultivarmos uma fé sobrenatural, porque fé natural todo mundo tem, mas eu quero que o senhor pontue, fale com veemência sobre fé, a distinção entre fé natural e fé sobrenatural. Bem, a fé natural, a gente pode até comparar a nossa questão cultural. Você já nasce com uma fé que você herda dos seus pais. Então ele vai ensinar de acordo com a sua cultura. Eu não estou tomando café, agradeço. Estamos num propósito aqui, já tem... eu tomo pelo senhor aqui, café Morro Grande, eu vou tomar tudo. Fique à vontade, eu agradeço. Mas enfim, a questão da fé cultural é aquilo que nós aprendemos já, que nós herdamos por uma tradição. E nós vamos desenvolver essa fé sobrenatural a partir do momento que nós começamos a ter uma experiência com o sagrado. Então você deixa o profano para você começar a ter uma experiência com o sagrado. E dentro do cristianismo, é o que eu bato em cima do batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É nada mais, nada menos do que evidências de uma conversão genuína. Nada mais do que isso. As pessoas confundem muito o batismo no Espírito Santo com emocionalidade. Eu não sou da área psicológica, mas na área filosófica a gente tem alguma noção com relação a algumas coisas de pensamento, a questão do êxtase. Eu não sou psicólogo, mas tem um psicólogo lá na nossa igreja, eu gosto de conversar muito com ele, tiro muita dúvida com ele. E você não vai conseguir convencer pelo menos um psicólogo que tenha um determinado conhecimento de que as manifestações que a gente vê dentro dos cultos pentecostais, que isso seja, de uma certa forma, uma manifestação divina, mas sim uma exteriorização daquilo que a pessoa está absorvendo. Não que eu ache errado, mas é questão de ambiente. Já teve casos de pessoas que foram para a nossa igreja não é uma igreja que tem esse perfil como que eu posso dizer, para não menosprezar ninguém e para não ofender ninguém. Uma supervalorização do sobrenatural? Não, nós temos a valorização do sobrenatural, lógico, até que senão uma busca não frenética. A questão das manifestações, né, que a gente vê muito em cultos que dizem ser de batismo do Espírito Santo, a glossolalia, algumas pessoas chegam a cair. E algumas pessoas, quando chegam na nossa igreja com esse aspecto, porque vêm de outras denominações, e quando ela começa a observar que ela faz aquilo sozinha, porque não há um perfil dentro da nossa igreja, não é uma cultura da nossa igreja, ter tais tipos de manifestações, a pessoa ela começa a se ponderar. Ela não esfriou a sua fé. Pelo contrário, ela amadureceu, mas ela se moldou conforme o ambiente. Então, eu não posso dizer que não há o Espírito Santo dentro de uma igreja presbiteriana. Eu não posso afirmar que não há o Espírito Santo dentro de uma igreja batista, porque não há essas manifestações que nós vemos dentro das igrejas pentecostais. É o que eu digo. Nós, principalmente o brasileiro, tem uma mania de romantizar muito as coisas. E eu por ser músico, eu tenho também a minha emocionalidade. A música, ela mexe com todos. Mas comigo, tá aqui o André, músico também, sabe? Às vezes você está ali tocando, você está ministrando, daqui a pouco você está chorando. Mas isso é uma característica minha, dentro da minha adoração a Deus. Eu me emociono lendo carta de amor para minha esposa. Eu lembro que dentro na denominação, eu me converti na Quadrangular, mas no bairro que eu frequentava antes de me tornar pastor, eu lembro que eu estava escrevendo uma carta para o diretor do diaconato para fazer uma homenagem a ele. Quando eu li, eu escrevi eu mesmo. Eu lia e eu chorava. Mas é uma peculiaridade minha.
E hoje muitas pessoas saem da igreja dizendo, poxa, Deus não é comigo, porque eu vou para a igreja, eu vejo um gritando, eu vejo o outro chorando, e eu não tenho nada disso. E às vezes eu gosto de chegar na igreja e provocar. E eu falo, quem está sentindo Deus aqui? Sempre tem uma meia dúzia que levanta a mão. Aí eu chego e falo, puxa, que coisa, eu não estou sentindo Deus nesse momento. As pessoas tomam um susto. Eu não estou sentindo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Essa é a fé racional. Porque Jesus me afirmou que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, Ele estaria presente. Então Jesus está aqui nesse momento, o Espírito Santo está aqui nesse momento. Então, a partir do momento que eu tenho esta ciência, que eu tenho esta ponderação, a gente começa a ter um pouco mais de equilíbrio e maturidade na fé. Que é um outro debate que Paulo também fala, principalmente aos Efésios, com relação que nós precisamos deixar de ser meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina. E o que vem a ser a interpretação desta carta que Paulo diz? O que são meninos inconstantes? Criança acredita em tudo. Se você chegar para uma criança de 5 anos e falar que Papai Noel não existe, ela vai debater com você, ela vai afirmar, Papai Noel existe. Se você chegar na época de Páscoa e você falar, o coelhinho da Páscoa, ela vai acreditar. Se você contar uma história aqui fascinante, dizendo que existem discos voadores, a criança vai acreditar. E às vezes nós somos assim, os neófitos, as novas plantas dentro do cristianismo. Por isso que há a necessidade de nós termos um acompanhamento, um discipulado e uma formação bíblica ao mínimo. Que é o que as pessoas hoje estão desprezando. É isso aí, pastor Tony. Eu deixei o pastor Silas em stand-by aí, porque ele deve já ter umas 3, 4, 5 perguntas, pastor Silas. Eu sei que o senhor está cheio aí, está transbordando. Eu quero que você compartilhe. Daqui a pouco, o sorteio do corte de cabelo masculino. Nós temos um corte de cabelo masculino para ser sorteado. E também um delicioso macarrão na chapa. Fica a sua escolha. Você pode escolher entre o macarrão na chapa e o x-salada acompanhado de uma coca bem geladinha. Pastor Silas, fique à vontade. Pastor Tony está esperando a sua pergunta. Queridos, quando o pastor Tony estava comentando e falando sobre esse assunto, é bem interessante isso, porque a fé e a razão, elas têm que andar juntos. É como a própria palavra vai nos dizer que a gente precisa da graça, mas a gente também precisa do conhecimento. A gente não pode estar acima só da graça, porque hoje o povo, algumas, vamos colocar, vai mais além da graça. Eu quero, mas o conhecimento deixa para trás. E quando a gente junta os dois, a vida cristã, porque nos dias atuais, a pessoa hoje, por causa dessa vamos colocar o nome de emocionalismo, tá? Isso aí é pensamento meu. Eu sempre, quando eu vou falar algo, eu tô falando de mim. O que eu já li, o que eu já estudei. Eu percebo que quando a pessoa vai exagerar-se na sua fé, há pessoas que, como o senhor disse aí, tem pessoas que caem no chão, tem pessoas que rodam. Irmão, a gente tem que ter discernimento. Qualquer coisa não é Espírito Santo não, tá? Deve ser outra coisa. Às vezes, né? Vamos, porque eu também não posso dizer o que é, o que não é, né? Para a gente não entrar, até mesmo blasfemar contra o Espírito Santo. Mas ele pode fazer. Por exemplo, eu estava no culto, e no final do culto, irmã, pastor, eu preciso de oração. Eu preciso que o senhor ore por mim e tal. Eu pus a mão em cima da cabeça dela e, Senhor, repreendendo, Senhor, abençoa, tal. A mulher ficou possessa, literalmente. Algumas pessoas que estavam ali em volta pegaram e caíram fora. E deixou só eu, né? Mas aí usamos autoridades. Usei a fé e também a razão. Porque tem muitas pessoas que usam só a fé e começam a fazer a pessoa de gato e sapato. Levanta aí, deita aqui, rola daqui. Não. Usa fé e autoridade. Deus nos deu autoridade sobre pisar em serpente e escorpiões. Então, no inferno, nós temos que ter autoridade.
repreendi no nome de Jesus, ela foi liberta. O marido dela, igual amanhã, vou estar fazendo visita na casa dela, ele estava depressivo, e está depressivo ainda, mas ele só ficava dentro de casa, do quarto, fechado. Já pensou em se matar em 2 vezes, colocar a corda no pescoço, através daquela oração e pela atitude nossa, proclamando, pedindo a Deus, o marido já saiu de casa, ele já foi lá em casa, falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Então, estamos vendo que a fé, eu tenho fé que Deus pode curar, eu tenho fé, mas eu também tenho uma razão. A razão é utilizar a razão para que aquela pessoa, como podemos trocar a razão como conhecimento, e vamos implantar na vida dele para que a fé venha, que ele possa ser salvo daquela doença, daquele mal. O que eu quero dizer hoje é o seguinte: muitas pessoas estão utilizando a fé em movimentos, porque a fé é o firme fundamento. A fé eu não vejo ela. E eu acredito que tem alguém aqui que dá para... Já viu fé? Eu nunca vi. Porque a fé é o firme fundamento. Nós estamos aqui, com certeza, podemos dizer um prédio, né? 2 andares aqui. Tem fundamentos aqui. Mas eu só estou vendo paredes. Mas o que dá estrutura para este ambiente é o que está invisível. É o que está de trás dessas paredes, ou está dentro, né? Está escondido. Mas o que dá estrutura são as colunas, é o firmamento. Então a pergunta que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: a pessoa, ela consegue andar, vamos colocar, só com fé na caminhada cristã, ou só com a razão? Não, as duas sempre, elas devem andar juntas. Vamos ali na questão da história. Qual que é a maior crítica que eu tenho à igreja contemporânea? Se você pega as igrejas reformadas, logo pós-reforma protestante, a gente vai ver que Martinho Lutero, ele era um doutor em teologia, em filosofia. Você vê que ele fez uma escola de discípulos sobre os seus ensinamentos, defendeu várias teses, e muitas delas nós vemos ali na tese da reforma protestante defendida por ele. Na questão da evolução do cristianismo, com a evolução do ser humano, a gente vê que com a onda do pentecostalismo, o que ocorreu? Houve esse desequilíbrio entre fé e razão. Por quê? Deu-se muita evidência à emocionalidade, que alguns confundem com fé, e deixou-se de lado a questão da racionalidade. E aonde que eu aprendo a racionalidade? Com o ensinamento bíblico. É uma reeducação. A partir do momento que eu me torno cristão, eu começo a viver à luz de Cristo. Eu começo a entender qual é a palavra que o Senhor me trouxe e de que forma que isso vai refletir em minha vida. Alguns anos atrás, muitos chegavam para determinados comércios, e se a pessoa se intitulava como crente, que esse era o nome, né, dado ao evangélico de 30 anos atrás, você era crente, a pessoa confiava em você. Porque você era crente. Por quê? Não que eu ache certo isso, mas a gente via até uma certa doutrinação, mas a gente via que a pessoa, de uma forma até meio que irracional, mas ela mudava a sua forma de vestimenta. Então a pessoa, para ela simplesmente deixar, uma mulher, por exemplo, deixar de usar calça para começar a andar só com saias, não cortar o cabelo. Isso era uma evidência de que ela se transformou. E que ela fazia aquilo porque ela entendia que era o correto. Acontece que, hoje em dia, se você diz que é crente, a pessoa foge por causa dos maus testemunhos. Porque o neopentecostalismo, ele conseguiu distorcer essa revitalização cristã que o pentecostalismo ele veio como proposta. Infelizmente, hoje, pastor Silas, a gente... percebe-se que dentro de uma igreja reformada, que para você formar um sacerdote, você leva 4 anos de teologia, mais 3 de filosofia. Você tem 7 anos da formação de um sacerdote. Esse sacerdote, a partir do momento que ele sai da faculdade,
Ele vai estagiar em alguma igreja, ele vai ser um pastor de uma determinada pastoral, ele vai auxiliar, ele leva em torno de 10 anos para implantar ou para assumir uma igreja. Ao contrário do que nós vemos hoje, principalmente nos neopentecostais. Porque pentecostal e neopentecostal hoje é tudo a mesma coisa. Porque a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. Porque até os pentecostais, eles acabaram tornando-se neopentecostais. Então hoje a gente vê que a pessoa ela se converte, daqui a pouco ela tem um poder um pouco de persuadir, ela tem uma boa oratória, ela conhece o básico da Bíblia, ela coloca um terninho, coloca a Bíblia debaixo do braço, pronto, puxa, o cara é ungido, joga-se óleo na cabeça do rapaz, do caboclo, e coloca, pronto, você é pastor. Vamos alugar um salãozinho, vamos colocar meia dúzia de cadeira, arruma uma mesa de som, o cara está pregando, virou uma igreja. O problema é como que ele foi capacitado para estar ali ensinando, educando cristãos. Porque ele não foi educado. E ele não tem culpa disso. Mas ele acaba praticando um despotismo meio que inconsciente. Uma arbitrariedade meio que inconsciente. Por quê? A única coisa que ele aprendeu nessa emocionalidade, que ele tem autoridade, que ele é ungido, e ninguém pode mexer com ele, porque a Bíblia lhe dá essa garantia. Mas não é assim. Muitas pessoas falam, você nasceu para ser cabeça, não por cauda. Calma, isso daqui não foi para nós. Isso aqui foi para o povo hebreu. Vamos fazer uma analogia, uma conexão com a nossa realidade. Porque é isso que a hermenêutica nos traz. Mas não, as pessoas elas pegam ao pé da letra muitas coisas que não são direcionadas a nós, e elas fazem daquilo uma doutrina, elas fazem daquilo um jargão, e o que acontece é simplesmente uma mudança cultural. Então a gente vê que uma pessoa ela deixa de frequentar um determinado estilo, um determinado padrão, para seguir outro. E essas pessoas são ensinadas. E isso prolifera. Prolifera. Enquanto que as igrejas reformadas com base para se multiplicar leva-se anos, essas igrejas, elas multiplicam, proliferam. E é esse o reflexo. Amém, que em cada esquina tem uma igreja. Melhor do que ter uma boca de fumo, melhor do que ter um bar. Mas o problema é, qual é o povo? O que o povo está absorvendo? Que tipo de cristianismo está sendo pregado? Porque muitas pessoas, quando elas começam a entender quem é Cristo, elas começam a se chocar. Aí elas começam a se escandalizar. E, infelizmente, esse é o reflexo. Muitas pessoas não voltam para a igreja por causa disso, porque elas foram ensinadas erradas. Mas não por culpa do pastor, porque ele também foi ensinado errado, que eu tenho certeza que o pastor dele também foi ensinado errado, e isso tem se passado. Precisa dar um basta. As pessoas, os pastores, precisam de mais moral e ética dentro das igrejas e começar a pregar o que é realmente as Sagradas Escrituras pedem. A você formar cristãos, a ter conversão genuína. Não você ir na igreja para contar o testemunho. Eu sou muito pé atrás com o testemunho de hoje em dia, porque os testemunhos, eles não se sustentam com o tempo. Os testemunhos que a gente vê nas televisões e nos rádios hoje não se sustentam com o tempo. Então é muito fácil dentro de um culto falar quem está enfermo aqui, quem estava com dor não está sentindo. Pronto, na onda de emoção, tem meia dúzia que levanta a mão só para não ficar por baixo, uma outra que acha que não está doendo, mas às vezes até uma coisa psicológica. Mas muitos milagres acontecem? Acontecem. Eu não sou sensacionista. Eu creio que os milagres acontecem, porque o nosso Deus é imutável. E se a Bíblia me diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, mas precisa-se ter evidências e sustentação desses milagres, o que nós não vemos hoje. Só que isso atrai pessoas para as igrejas. E é por isso que a gente vê hoje igrejas de movimento, mas não de consolidação. É por isso que a mensagem da cruz está sendo escassa dos nossos púlpitos. Eu posso dizer, em vários lugares que eu já fui, se prega e se anuncia mais milagre, fala de cura, fala de libertação, mas não fala quem liberta, quem salva, quem cura. A mensagem da cruz é um golpe na nossa alma nos dias atuais, porque ele quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho. A mensagem da cruz é por isso que o programa chama Cristo em Foco, porque aqui nós anunciamos a Jesus. Porque muitas das coisas que o senhor está falando aí, que a gente fala aqui, não anuncia dentro de uma igreja. E se a gente for falar dentro de uma igreja, infelizmente, oxe, que negócio é esse? Eu não sabia disso. Mas aqui a gente abriu esse espaço para que o Evangelho de Cristo venha a ser anunciado e
E através dessa programação, Deus tem salvado pessoas. Mas qual seria, pastor Tony, a estratégia para que as pessoas elas busquem não só a fé? Eu tenho fé, mas eu preciso da razão, eu preciso desse equilíbrio. O estudo bíblico vem nos despertar para isso, esse choque de realidade, e as pessoas não estão se importando mais com isso. Eu sempre digo, pastor, que muita gente prefere o momento dos cânticos, da adoração, dos louvores, em detrimento da exposição bíblica. Por que muita gente prefere o momento do louvor? E quando chega no momento da exposição do sermão, da pregação, como queira, as pessoas ficam, parece que se sentem deslocadas. Por que, pastor Tony? Penso eu, a Bíblia nos confronta, a exposição da palavra nos convida à responsabilidade. Porque quando adoro, eu expresso os meus sentimentos. Agora, quando a palavra é exposta, Deus está me convidando a ser mais responsável, a buscar mais, a fazer um autoexame. E tudo que o ser humano não quer hoje, pastor Tony, é responsabilidade. É um problema sério. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas eu fiquei triste quando você disse que se empenhou e não viu resultado e acabou, talvez, pensou que por um momento desistindo da escola bíblica na IEQ Jardim Elite. Com relação à escola bíblica, eu acho que a escola bíblica ela deveria acontecer. Nós lá, infelizmente, por questão de falta de interesse, hoje nós trabalhamos o ensino bíblico dentro das células. Hoje nós temos células dentro da nossa igreja e funcionam nas casas. Ali tem um líder capacitado, que ele é acompanhado, que ele é supervisionado, que ele é discipulado e que dentro daquilo que nós trazemos como proposta, a gente sempre está conversando, está sendo implantada a escola de líderes, enfim. Só dentro desse quesito, tem uma pergunta que me chamou a atenção aqui, pastor Fábio Soares, boa noite, a nosso paz do amigo Senhor. Fábio Soares. Parabéns pela explanação, só queria que pudessem explanar sobre o pastor precisar ter teologia para pregar. Eu acho que assim, eu sou muito pé atrás com relação à capacitação, à formação acadêmica, né? Por exemplo, tem muitos jornalistas que eu conheço que não têm diploma e que fazem um serviço melhor do que muitos outros jornalistas que são diplomados, pós-graduados, enfim. Mas eu sou a favor do pastor estudar continuamente e não estudar uma teologia confessional, mas uma teologia interconfessional. Você não se prender apenas a uma doutrina, mas você precisa aprender como um todo. E principalmente aí que entra a questão da racionalidade, a parte filosófica. Por quê? Eu garanto que ninguém ia querer ser operado com um médico que não estuda. Um médico que não tem conhecimento nenhum de medicina. Então, quando você vai procurar um especialista, você vai procurar um que conheça e que seja referência. Principalmente pediatra. Você não vai confiar o seu filho ou a sua filha para qualquer recém-formado. Mas você vai querer Dr. Vadi da vida, um Dr. Ananias, que são referências aqui na cidade. Dr. Paulo Falange, estou citando alguns que estão vindo aqui à minha mente. Existem outros grandes pediatras aqui. Como você, dentro de uma outra área, seja na questão de direito, você não vai procurar qualquer advogado, mas você vai procurar um advogado que realmente entenda do assunto. O pastor é a mesma coisa. Eu não procuraria uma igreja na qual eu visse um pastor que ele não tivesse a vontade de estudar a teologia e que não soubesse. Por quê, pastor Jean e pastor Silas? Quanto mais conhecimento você tem, e é aí que você sabe que você não conhece nada, mas quanto mais conhecimento você adquire, mais tolerante você se torna. E quanto mais tolerante você se torna, mais compreensivo e menos preconceituoso você é. Porque eu sou muito pé atrás, por causa desse resultado que nós temos nas igrejas hoje, uma igreja ignorante e julgadora. É isso que nós vemos hoje. Hoje o evangélico ele julga ser a última bolacha do pacote. Desculpe, mas eu não me sinto assim. Eu sou ser humano, sou necessitado da misericórdia, da graça de Deus, e eu estou aqui pela graça dele, porque ele está permitindo, mas isso não me faz, porque eu sou um pastor ou um pregador, ser melhor ou pior do que ninguém. Eu tenho muitos amigos, e dentro da área filosófica, eu fiz muitas amizades com judeus. Eu converso, eu aprendo com eles. Eu tenho muitos amigos que são espíritas kardecistas.
Eu tenho amigos meus que são candomblecistas, bandistas, mas eu respeito a fé de cada um deles, porque eu sou muito convencido daquilo que o Espírito Santo brotou em mim. E essa experiência que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Soren Kierkegaard, que foi muito mal interpretado, principalmente pelos cristãos mais ortodoxos, Soren Kierkegaard foi um teólogo e filósofo dinamarquês. Tem uma frase que me chama a atenção dele, que ele diz assim, que se alguém vai à casa do Deus verdadeiro e se prostra, mas num falso espírito, enquanto que outro vai à casa do Deus da idolatria e ali se prostra diante de um ídolo, mas como se estivesse prostrando diante do Deus verdadeiro. A pergunta de Kierkegaard, aonde há mais verdade? Aonde há mais verdade? Então, Jesus ele respondeu isso com relação aos dois filhos que o pai fala, viu, você vai na vinha? Vai trabalhar? Eu vou. No fim ele não vai. E o outro fala, eu não vou, mas no fim ele vai. Jesus ele complementa, pois bem, dirige aos fariseus. Prostitutas e os escribas estão entrando no reino dos céus. O que o senhor acha que pode melhorar nos nossos cultos? Pode ser melhorado, trabalhado? Eu excluo, eu adiciono. Qual é a visão do senhor em relação a isso? A gente precisa ter primeiro identidade. Então você precisa saber qual é a sua real identidade. Hoje, um dos grandes modelos de líderes religiosos, a gente tem, vamos citar o Bispo Macedo. Uma vez eu fui conhecer o Templo de Salomão, eu ouvi uma pregação do Bispo Macedo e isso que me chamou a atenção. Quando eu comecei o ministério da Igreja Universal, eu falei para o Espírito Santo, que você seja na minha vida. Ele falou, eu não leio pastor nenhum, eu não ouço pastor nenhum, mas o que o Espírito Santo me instruir a fazer, eu farei. Mas hoje a gente vê que pessoas não se permitem ser guiadas pelo Espírito Santo, mas são guiadas não só por ele, mas por N outros pastores que estão dando certo. Então as pessoas acabam deixando de ter uma identidade. Então começa por aí. Quando eu realmente entendi sobre isso, eu ficava muito chateado, pastor Jean e pastor Silas, porque eu aprendi dessa forma. Então no início de ministério, nós tínhamos antes os cultos às quartas-feiras e também os cultos aos domingos. Só que às quartas-feiras, para atrair, a gente fazia campanhas. E a gente chegava a encher quase 200 pessoas num culto. 7 semanas da sua vitória, 7 semanas para isso, 7 semanas para aquilo. E de repente, quando terminava o período de campanha, de quase 200, caía para quase 100, 120, 130. Eu olhava para aquilo, algo dentro de mim falava, não está certo. Não está certo. Aí você fica querendo encher a igreja e achar que isso é sucesso de ser um bom pastor. Mas não é. Porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou apenas camuflando números. Mas as pessoas que estão permanecendo é praticamente a metade. As que estão ali por causa de Cristo é a metade. Quando eu extingui campanhas dentro da igreja, eu sabia que ia acontecer. Caiu a arrecadação, caiu frequência. Mas hoje, as pessoas que frequentam a Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim Elite, 70% eu posso dizer que são pessoas que estão ali por causa de Cristo. São pessoas que têm essa visão do Evangelho que há 5 anos eu tenho pregado. Tem 5 anos, em fevereiro, nós comemoramos no último domingo um culto de ação de graças pelos 5 anos meu ali no bairro Jardim Elite, e eu vejo o reflexo disso. Porque a partir do momento que eu prego um Cristo, e o que é o Evangelho e como nós devemos se portar perante o que diz a Bíblia, aí sim eu estou no caminho certo. Então, eu procurei parar de ver o que acontece no vizinho, o que acontece na frente, porque Deus está me instruindo a fazer isso. E é isso que eu vou fazer, e lá na frente a gente vê os resultados.